Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que nós possamos então dar sequência ao nosso esforço de manter as nossas reflexões doutrinárias tão importantes sobre essa doutrina tão esclarecedora e que tanto nos fortalece e secunda os esforços de crescimento, mesmo que as circunstâncias no mundo material nos demandem a manutenção de certo afastamento físico. Na reflexão de hoje, nós convidamos o ouvinte a um breve mergulho em uma das obras fundamentais do Espiritismo, na qual os ensinos dos Espíritos são aplicados ao Evangelho de Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente em seu capítulo 8º, intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Trata-se, como se vê desde o título, de mais um capítulo do livro que se baseia naquela emblemática passagem bíblica das Bem-aventuranças, em que Jesus transmitiu algumas das suas mais excelsas, mais maravilhosas e sintéticas lições. Essas bem-aventuranças são orientações de Jesus constantes do famoso episódio do Sermão da Montanha. Um discurso do Cristo, assinalado pelos evangelistas, que mereceu um notável reconhecimento até de uma figura como o Mahatma Gandhi, formado numa tradição hindu e não cristã, que asseverou que se tudo que diz respeito à literatura ocidental, espiritual ocidental, se perdesse, restando o Sermão da Montanha, não se teria perdido realmente nada. E o capítulo se baseia particularmente no seguinte trecho bíblico: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Esse trecho espelha muito bem a mensagem espírita quando ela nos desvela o objetivo, que é o progresso espiritual na direção da pureza. Pureza esta, que é a característica dos espíritos perfeitos, que por isso mesmo são também chamados de espíritos puros. Para que nós sejamos como eles, o que significa dizer, para que não tenhamos sequer uma só marca de imperfeição, para que não tenhamos sequer uma só mácula moral, necessário se faz que nós tenhamos outras oportunidades de nos melhorarmos espiritualmente. Oportunidades essas que só a lei da reencarnação que o Espiritismo nos revela e nos descreve pode nos oferecer. Uma única vida material como esta, presentemente vivida, não seria suficiente, como não é suficiente, para que nós nos encontrássemos nessa condição de perfeição e pureza, por melhores pessoas que nós conseguíssemos ser na vida cotidiana. Se nós pretendemos aqui apreciar brevemente a reflexão espírita sobre essa passagem da pureza, a primeira coisa a fazer é entender o conceito doutrinário a ser considerado do termo adultério. Já numa simples consulta ao dicionário, nós percebemos que esse termo tem uma amplitude muito maior do que aquela que nós poderíamos imaginar à primeira vista. É claro que lá no dicionário também está, como também está nos textos bíblicos, a interpretação do conceito de adultério no sentido mais corrente, ou seja, a traição em uma união conjugal, uma união entre marido e mulher. Nos evangelhos temos o célebre caso de Jesus sendo instado a julgar a mulher adúltera. No caso, o adultério efetivamente no sentido mais costumeiro, mais tradicional. Porém, adulterar, por óbvio, é também cometer adultério, como indica o Aurélio, nas seguintes definições: falsificar, contradizer, corromper, viciar, deturpar, deformar, mudar, alterar, modificar, corromper-se, viciar-se, deturpar-se. Então, como se vê, o conceito é bem mais amplo. Sempre que se desvia alguma coisa, o que quer que seja, de bons propósitos, sempre que se deturpa alguma coisa, que se adota uma atitude viciosa em relação a alguma coisa, se está adulterando, se está cometendo adultério ou adulteração para com essa coisa. Ora, evidentemente que nós pensarmos no mal, termos no íntimo uma nesga que seja de pensamento ruim e imoral, é um indício claro da nossa imperfeição, da nossa impureza. O espírito puro, perfeito, que é, repetimos, o nosso objetivo, ser um deles, nem sequer pensa no mal, nem sequer cogita o mal.
já que ele já passou dessa etapa. Devemos entender isso como uma censura rigorosa e contundente, feita para nos constranger diante das limitações que nós ainda manifestamos? Devemos nos torturar rigorosamente diante dessa constatação, sendo que todos nós, ao menos acredita-se que sim, temos em alguns momentos, no mínimo, laivos de baixeza de pensamento? Policiar os nossos atos e palavras, que é uma coisa que evidentemente a moral cristã e a moral espírita recomendarão, é uma coisa. Policiar os pensamentos, bastante complexo. Então só um pensamento já é considerado uma forma de adulterar, uma forma de adultério? Parece algo tão simples e sem efeito? Para explicar isso, Kardec começou o item 7 suscitando a seguinte indagação. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? A ideia, portanto, de que, e isso justifica a questão de Kardec, de que um pensamento mau provavelmente não produziria efeito nenhum, é o que gera em nós esse estranhamento em se interpretar adultério como podendo ser até mesmo algo feito pelo pensamento. Mas de cara a gente já pode comentar que não é uma verdade absoluta e não é uma verdade doutrinária que o pensamento não produza efeitos. Se um pensamento bom pode produzir efeitos, de tal modo que nós professamos a convicção na eficácia ou na procedência da prece, que nada mais é do que um bom pensamento, também um mau pensamento pode sim produzir efeitos e produz efeitos. O conhecimento espírita nos demonstra o pensamento como algo de enorme poder. Ele é a linguagem dos espíritos. De acordo com aquilo que pensamos, com as tendências que os nossos pensamentos manifestam, nós atraímos a companhia de espíritos desencarnados que nos são simpáticos, que se afinizam com esses nossos pendores, com esses nossos sentimentos. Encontrando possibilidades vibratórias noutro indivíduo, o pensamento pode agir de algum modo sobre ele. Sempre, evidentemente, em atendimento aos imperativos da justiça divina e só em consonância com ela. O Espiritismo postula a existência do fluido universal, que nada mais é que a matéria em seu estado mais sutil, mais quintessenciado. Todas as mais diversas formas de matéria derivam de modificações desse mesmo fluido, dessa mesma matéria elementar, em diversas condições. O dito fluido universal permeia toda a criação, toda a obra divina. Desse modo, ele se presta a uma função especial. Ele é o veículo do pensamento. Assim como o som pode ser transmitido materialmente através do ar, o pensamento encontra no fluido universal o veículo adequado para se deslocar também materialmente por toda parte, pelo que pode sim produzir efeitos, ainda que esses efeitos não sejam para nós, com os nossos sentidos, tão facilmente apreciáveis. Só levando em consideração esse princípio básico do Espiritismo, nós já poderíamos opor uma contestação à pergunta que o mestre Allan Kardec didaticamente suscitou. Mas ele encaminha a reflexão noutro sentido que é igualmente interessante e valioso e que também nos consola diante da agudeza do caminho ainda muito árduo que existe adiante. Sem que, contudo, nos desencoraje e diminua a necessidade de nós nos esforçarmos desde já, desde agora, para empreendê-lo. Diz Kardec: cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Aí Kardec, portanto, menciona o natural processo de aperfeiçoamento do espírito, mediante o qual ele se vai libertando das suas mazelas morais, das suas imperfeições, caminhando na direção dessa pureza, caminhando na direção de um momento em que nenhum tipo de adultério, inclusive por pensamento, será cometido. Continua Kardec: todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha.
não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com sua vitória. É uma colocação objetiva e lógica de Kardec, como sempre. Como somos imperfeitos, é natural que a nossa imperfeição se manifeste também nos nossos pensamentos, como nas nossas palavras e nos nossos atos. Absolutamente natural. Ninguém esperaria, tampouco Cristo, que isso mudasse da noite para o dia. Isso não se altera radicalmente de súbito, de uma só vez. É por isso que é urgente nós considerarmos as palavras de Jesus não como um desestímulo, uma violenta acusação e uma ordem para algo que nós não estamos ainda capacitados para cumprir, mas um convite imperativo ao esforço. O esforço que devemos empreender para chegar a esta condição. Mas Kardec havia acrescentado, já na abertura do capítulo, no item 2, outro trecho bíblico de São Marcos 10, 13 a 16, em que se diz o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele, Jesus, as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Se nós sabemos que a criança não é, pelo simples fato de ser criança, um modelo de perfeição moral, o modelo dessa pureza, desse espírito que não mais comete adultério por pensamento, então como explicar que Jesus tenha dito que o reino dos céus, as conquistas espirituais, as benesses que, segundo o Espiritismo, nos aguardam a todos mediante a purificação através das reencarnações, seria dos que se assemelhassem às crianças? O item 18 é uma mensagem mediúnica ditada pelo Espírito João Evangelista em Paris, em 1863, tem esclarecimentos, traz orientações que ajudam a elucidar esse problema. João Evangelista, é o Espírito, diz assim: disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Só esse parágrafo já é um resumo do que foi elucidado nos primeiros itens do capítulo. É evidente que Jesus não transmite aqui mensagens literais, elas são mais uma vez simbólicas. A criança é tomada como um símbolo, uma representação da pureza a que o ser deve aspirar para merecer o reino dos céus. Kardec havia comentado no item 3. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Óbvio que Jesus sabia que o espírito que está encarnado nas crianças tem uma anterioridade, que não é melhor do que nós só porque está encarnado em um corpo em fase infantil. Mas há todo um simbolismo, toda uma questão de aparência no universo das crianças, na mais tenra idade, que as fazem representar a candura, a docilidade, a entrega. Para pessoas dóceis, humildes, que se entregam ao amor como a criança, considerando-se essa imagem, se entrega aos braços de seus genitores, é que estão e estarão reservados os verdadeiros tesouros espirituais. Que nós possamos, contra todas as adversidades, perseguir essa pureza de pensamento e humildade simbolizados pela imagem infantil nas palavras de Jesus, a fim de que possamos experimentar o quanto antes esses tesouros tão enfaticamente prometidos por esse grande mestre. Os tesouros verdadeiros que todos nós, como criaturas espirituais, devemos almejar. Muita paz.